essa aula, vai poder assistir depois. Tá certo? Bom dia, começou a gravar agora. E o cronograma do Educa PE traz regência nominal. Para vocês lembrarem, para vocês terem maior aproveitamento de regência nominal, eu decidi fazer uma revisão hoje da concordância nominal, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre concordância nominal. A aula de quarta-feira, deixa eu só falar um pouquinho sobre a aula de quarta-feira, enquanto chega mais gente. Deixa eu ver aqui, peraí, viu? Cacá, vem cá, amor. Vou chamar a minha secretária, viu? Para me ajudar. Eu quero que apareça aqui a tela. Meu rosto está enquadradinho aí? Não, porque não dá para me ver aqui agora, nega. A senhora está apresentando? Tô. Pergunta a ele se tá. Sim. Tá enquadrado, né? Tá me vendo? Eu não estou mais vendo, não estou mais me vendo. Aí vou apresentar a tela, então. Tá ok? Vamos para lá. Estou te vendo aqui, a câmerazinha. Tá ligada? Ah, eu vou botar a tela inteira? Aham, tela inteira. Tela inteira. Clica aí. Aí clica em qualquer lugar aqui. Compartilhar. Compartilhar. Aí vai ali no seu negócio. Lá embaixo. Não é o coisa que a senhora quer apresentar? Isso. Pergunta se eles estão vendo. Pegou mal, não foi? Que minha filha disse assim, vai no seu negócio lá embaixo. Coisa feia. Alguém liga o microfone e fala se está me ouvindo. Estou ouvindo, professor. Calma, viu? Calma, que aqui agora o negócio é diferente. Foi. Peraí, viu? Opa, vamos começar. Depois eu falo da aula da quarta-feira, tá bom? Que é uma aula bem especial. Maria Radija, diga bom dia, que eu quero ouvir sua voz. Bom dia, professora. Bom dia, amor. Como eu não estou vendo quem está presente, não estou vendo mais as meninas. Dá bom dia só para eu ouvir a voz, só para ter certeza que estão aí. Eita, povo demente. Estão dormindo? Bom dia, professora. Meu Bom Deus, dia, como é que professora. tão lindo esse bom dia? Sabe por quê? Porque eu não vejo vocês, parece que eu estou falando no vento. E agora os machos dessa sala, cadê? Dá o bom dia. Os homens. Oxi. Tem não, é? Só tem Antônio Carlos do terceiro A. Vamos embora. Vamos lá. Concordância nominal, fazendo a revisão, porque a aula do Educa PE será regência nominal, tá bom? E a regência, ela é um pouquinho mais detalhada. Por quê? Porque são palavras, alguns pronomes, alguns nomes, alguns substantivos, alguns adjetivos que eles exigem determinada preposição, determinado artigo. Então, aí ela é um estudo bem, tem que ser bem detalhado. E eu decidi fazer a revisão do concordância nominal. Aí aqui, ó, tem. Leia e observe as frases. Que tal comer 2 pastel e tomar um chopp? É só R$10. Queridos, teve concordância aí? Nenhuma, né? Eu falo do numeral 2. Então, se eu tenho 2, seriam 2 pastéis e tomar um chopp. E aí, essa concordância, quando não há essa concordância entre substantivo, certo? E o numeral, existe aí um probleminha gramatical, né? Para a gente resolver. Mas, normalmente, nós falamos
de forma bem natural isso, né? Então, normalmente você vai ouvir, me dê 2 pastéis, né? Me dê um chopp, porque nós temos uma gramaticabilidade, né? Nós aprendemos desde cedo a língua portuguesa já com algumas regrinhas inconsciente, né? Bom dia. Aí aqui, ó, vamos para o outro. Rodovia interditado, desvio. Queridos, quem é que está interditado? A rodovia. Então, esse interditado deveria estar no feminino. Interditada. A rodovia, que é um substantivo feminino, deveria estar com um adjetivo interditado no feminino. Então, fica rodovia interditada. Porta, corta, fogo. Espera aí, viu? Não. Porta, corta, fogo. Aqui meu computador tá. Mantenha fechado. Mantenha fechado. Quem aqui está com a porta? É para fazer o quê com a porta? Porta-fogo. Manter fechada. Esse aí é uma palavrinha substantiva, viu? Então, é fechada. E aí, a gente vai começar as regrinhas da concordância nominal. Regra geral. Nós já usamos essas regras. Olha, vocês vão ver que isso é coisa bem simples, que você já usa no seu dia a dia. Com licença. Oi? A senhora vai colocar esse slide lá no grupo das turmas? Vou sim. Vou, porque aí eu vou pedir para vocês colocarem no caderno, tá? Então, regra geral, todo substantivo, ó, que ele está aqui no centro, ele puxa uma concordância para o pronome, para o adjetivo, para o artigo, para o numeral. Tudo tem que combinar. Antônio Carlos, está ouvindo? Vamos supor que Antônio Carlos, com essa voz toda, chegue na escola agora, depois da pandemia, primeiro dia de aula, com um vestido vermelho, salto alto. Combina com Antônio Carlos? Combina? Combina, Antônio? Combina. Combina. Alguém diz combina. Claro que não combina, né? Então, as palavras elas vão combinar do mesmo jeito que nós combinamos a nossa vestimenta, de acordo com o nosso gênero, certo? Não é nem de acordo com a nossa sexualidade, é de acordo com o gênero que você quer seguir, tá bom? Para não ser preconceituoso, aí a gente diz o gênero. Concordância nominal, casos especiais. Queridos, a gente vai falar algumas regras aqui que vocês já usam. Eu acho o terceiro ano, ele tem um linguajar um pouquinho mais diferenciado. Quando eu passo nos corredores da escola, a gente vê, certo? São os alunos que sobreviveram ao ensino médio, né? Então, você tem anteposto, concordância do adjetivo. O que é anteposto? É o que vem antes, certo? Concorda com um substantivo mais próximo. Comprei uma casa com amplo quarto e sala. Então, o que diz? Que esse adjetivo amplo, ele deve concordar, quando ele vem antes do substantivo, ele deve concordar com o elemento mais próximo. Então, comprei uma casa com ampla sala e quarto. Quando ele vem depois do substantivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos os núcleos. Encontramos um jovem e uma mulher preocupada. Ou encontramos uma mulher e um jovem
preocupado, veja que a palavra, o adjetivo preocupado, ele tanto pode concordar com uma mulher, que é o elemento mais próximo, como ele pode concordar com um jovem preocupado, que é o elemento mais próximo na segunda oração. E depois, ele tem encontramos. Alguém lê aí para mim, porque o meu tá. Peraí, viu? Nossa, mãe, peraí. Pronto. Encontramos um jovem e uma mulher preocupados. Veja, essas três formas, elas estão certíssimas. Vocês estão ouvindo? Sim, professora. Certo. Então, você veja aí que nessa letra B eu tenho três formas corretas. Ou eu posso concordar com o elemento mais próximo, ou eu posso concordar com os dois elementos, tá? Então, você tem preocupada, concordando com uma mulher, e preocupado, concordando com um jovem, e os dois elementos. Professora, apesar disso, dessa regra, existe uma diferença entre as três orações de sentido, certo? A regra está correta para as três. Mas veja, encontramos um jovem e uma mulher preocupada. Só quem estava preocupado era quem? Cri, 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 cri. Na primeira... Só a mulher. Isso, somente a mulher. Então, o que eu quero perceber, quero que vocês percebam, é que existe uma diferença entre as três, certo? E às vezes cai em prova de concurso e prova do Enem. Então, a diferença, a palavra preocupada, ela está se referindo a qual elemento? Então, ou o jovem, na frase, o jovem e a mulher apresentam-se preocupados, né? Se for aqui na primeira, não, só quem está preocupado é a mulher. No 2, um jovem preocupado, a mulher não está preocupada, ela foi encontrada, mas ela não está preocupada. Encontramos um jovem e uma mulher preocupados, aí sim, na terceira oração, é que esse adjetivo ele faz referência aos dois elementos, tanto a jovem como a mulher. Beleza até aí? Entenderam? Professora, Isso desculpe cai. interromper, tem gente pedindo para a senhora aceitar para entrar na sala. Tem gente para aceitar, é? Eita, Estão peraí. dizendo que sim. Tá cheio de gente. Jesus. Peraí. Eita, achei. Isso. Isso. Júlia, bom dia, Júlia. Tem mais alguém? Tem mais gente lá na sala esperando. Porque quando eu coloco esse Meet agora, quando eu coloco, eu não vejo mais quem está na sala. Pronto. Quando tiver mais gente, avisa, tá? Quando tiver mais gente para entrar, avisa. Vanessa, tu estava ficando desesperada já. Que mentira. Desesperada para assistir a aula foi. Coitado, meu Deus. Vamos ver se tem mais gente para entrar. Porque quando... Mais alguém para entrar?
Então pede, Júlia. Não, Júlia entrou, não foi? Não falaram nada no grupo. Espera aí que Júlia está tentando. Cadê tu, Júlia? Júlia, sai e entra novamente, pede. Deixa eu ver se Júlia pede novamente para entrar. Josiane, tá com saudade, foi? Eu vou colocar o slide no grupo. O comecinho, Daniel. Certo. Não, dá para acompanhar, foi pouquíssimo, foi coisa que vocês já sabem, na verdade. Certo? Júlia entrou? Não, não foi? Acho que ela não está conseguindo entrar. Deixa eu ver, ela está falando aqui no meu celular. Deixa eu ver. Estou pedindo, não está aparecendo. Deixa eu chamar a minha secretária aqui. Cacá! Ô, meu amor, eu vou lhe atrapalhar mais uma vez. Vem cá, por favor, minha filha. Meu amor, veja aqui. A menina está pedindo, mas não está aparecendo. Ela não está aparecendo pedindo. E agora? Cadê ela? Ela saiu? Júlia, sai de tudo e tenta pedir novamente. Porque quando a pessoa tá e sai, não precisa pedir de novo, não, pra entrar. Ah, não. Ela nem entrou. Ah, então ela tem que pedir. Será que às vezes não aparece mesmo, não? Não é? Às vezes é porque tá gravando. Ah, Mas espera um tempinho e às vezes vai dar. é o seguinte, minha filha está dizendo o seguinte, que quando está gravando, Às vezes não às aparece. vezes não aparece para eu aceitar vocês. Professora, mas ela enviou o pedido para a senhora aceitar e a senhora aceitou. Aceitei, foi. Aceitou. Catarina tem a voz bonita. Ela é toda linda. A família toda linda. Agora ela não quer aparecer porque ela não penteou o cabelo ainda hoje. Aí vocês vão ficar assustados com ela. Pronto, vou começar, tá? Vamos voltar lá para os slides. Eita, não. Não. Vamos lá, peraí. Peraí que eu estou me adaptando às novas tecnologias. Tela inteira. Compartilhar. Vamos lá. Estão enxergando? Fala aí algum. A tela? Eu tô Diga ok. assim. Júlia, deixa que você assiste a aula gravada então, Júlia, porque não está aparecendo nada para mim, viu? Infelizmente, Júlia, eu não consigo. Está aparecendo nada.
Pronto. E aí, na tela, continuando aquela tela, eu estava explicando o seguinte, tá? Quem perdeu somente essa, a outra foi só Os outros slides são bem uma revisão, vocês não precisam voltar, não. Concordância do adjetivo, certo? Quando ele é antes do substantivo, então, concorda com o elemento mais próximo. Comprei uma casa com amplo quarto e sala. A palavra amplo, ele é um adjetivo, né? Lembrando que adjetivo são as palavras que dão características. Algumas gramáticas dizem o seguinte, são palavras que mostram qualidades, nem sempre é assim, tá? Por exemplo, se eu digo assim, Antônio Carlos, do terceiro A, é um rapaz feio, mal educado, então isso não é É isso aí. qualidade. Né, são características. Na verdade, né, Antônio Carlos, quais são as suas características? Rapaz educado, bem afeiçoado, simpático, inteligente. Tem mais alguma qualidade? Preguiçoso. Não, essa parte você esqueça. E aí, o que são essas palavras? São adjetivos, porque adjetivos dão características, tá? O preguiçoso, o educado, o simpático, e assim vai. Então, essa palavra amplo, ele vai dar característica a esse quarto, certo? Ele é amplo. Na segunda, o exemplo, comprei uma casa com ampla sala e quarto. A regra diz o seguinte, que esse adjetivo concorda com o elemento mais próximo. Isso quando vier antes, anteposto, antes do substantivo. Substantivo, quem é o substantivo aí? Quarto e sala, tá certo? Então, quando o adjetivo vem antes, ele concorda com o elemento mais próximo. Já quando esse adjetivo ele vem depois do substantivo, então, o que é que diz a regra? O pós-posto, depois, concorda com o substantivo mais próximo ou com todos os núcleos. Então, diz o seguinte, eu tenho 3 orações aí. Encontramos um jovem e uma mulher preocupada. Encontramos uma mulher e um jovem preocupado. Encontramos um jovem e uma mulher preocupados. Essas 3 estão corretas. Eu tanto posso concordar com os 2 elementos, jovem e mulher, e tanto posso concordar com o elemento mais próximo, ou mulher ou jovem, certo? Só que eu quero que vocês entendam que, sim, que no sentido existe uma diferença. E é esse sentido que o Enem, as provas de concurso, ele pega, certo? É nesse sentido, e os concursos agora, e o Enem, ele se distancia mais das regras gramaticais, e ele trabalha muito com sentido de palavra. Então, na primeira oração, existe uma diferença, só quem estava preocupada era a mulher. Na segunda oração, quem estava preocupado era só o homem, só o rapaz, o jovem. Na terceira oração, os 2 elementos, os 2 substantivos, um jovem e uma mulher estavam preocupados. Beleza? Entenderam a diferença? Se tiver alguém na sala querendo entrar, vocês me avisem, viu? Eita, vai começar de novo, peraí. Meu pai.
aí, viu? Agora. Essa regra, ela serve somente com exceção em 3 casos, tá? Então, essas curiosidades aí. Quando eu tenho nomes de parentesco, certo? Quando eu tenho nome de pessoas e quando eu tenho palavras contraditórias, palavras contrárias. Dia, noite, claro, escuro, certo? Amor e ódio. Então, ele diz o seguinte: quando se tem termos que indicam um parentesco, qualquer concordância é possível, tá? Diferente lá daquele quadro que a gente viu, que concordam com o elemento mais próximo. Quando tem assim, mãe e pai, simpático, mãe e pai, simpáticos. Vocês já ouviram falar que a gramática tem um certo preconceito, ela é preconceituosa, certo? Eu discordo disso. Porque ele diz que é preconceituosa, alguns estudiosos dizem que é preconceituosa, é o seguinte, que... Professora, eu acho que Suzana está pedindo para entrar. Está pedindo para entrar? Ela disse que sim. Esse Google é engraçado, esse Google Meet, ele poderia criar um negócio que eu enxergasse, né? Quem é, amor, que está pedindo para entrar? Se eu não me engano, o nome dela é Suzana. É porque no WhatsApp dela só tem Su. Pedindo para participar, né, também. Júlia, infelizmente não estou vendo o teu convite, Júlia, mas depois você assiste a aula gravada. Suzana, deixa eu ver aqui, Suzana. Suzana, tenta sair e volta novamente para ver se eu te vejo. Porque quando eu estou lá na tela, eu perco totalmente a visão ou do chat e de quem está pedindo. Eu vou dizer, Suzana, deixa para assistir agora a aula gravada, então, que eu não estou vendo o seu pedido. Vamos lá. Voltou a tela para vocês? Vocês estão vendo a tela? Voltou. Voltou. Ótimo. Então, tem lá nas curiosidades, e vocês já usam isso normalmente, tá bom? Por que diz que a gramática ela é machista? Porque ela diz o seguinte: se eu tenho a mãe e o pai, eu vou usar no plural sempre a forma masculina. Então, a mãe e o pai são simpáticos, certo? Ela diz que eu posso ter 1000 homens, ou eu posso ter 1000 mulheres, mas se eu tiver um senhor na plateia, eu tenho que falar bom dia a todos, certo? Sempre no plural masculino, beleza? Por isso que quando a gente está... Aí criou-se a moda de dizer assim, bom dia a todos e todas. Não é isso? Você vai ver muito os políticos falando isso, não é? Bem-vindo a todos e todas, certo? Mas se ele falasse bem-vindo a todos, também estaria muito certo. A gramática, ela diz que se tiver 1000 mulheres e um homem, eu tenho que me referir no plural masculino. O masculino prevalece, tá? Nome próprio, somente no plural. Minha gente, eu preciso ensinar a vocês que se eu for me referir a Fernando Pessoa e a Cecília Meirelles, eu vou ter que usar a palavra no masculino plural, famosos. Famosos, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles. Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, famosos. A gente usa isso normalmente com uma gramática que nós temos interna, né? Algumas regras, elas são feitas somente para constar, o protocolo. Mas vocês já utilizam essa linguagem.
Palavras que indicam oposição somente no plural. Então, dia e noite, claros, claros, dia e noite. Concordância do adjetivo. Aqui é bem pertinente. Veja, substantivo singular, o artigo, nos adjetivos, a partir do segundo elemento. Então, se eu vou me referir ao idioma espanhol e inglês, eu vou colocar o artigo somente no inglês, no segundo adjetivo. Veja, Mariângela estudava o idioma espanhol e o inglês. Esse o inglês me referindo a o idioma inglês, certo? Veja que o espanhol não tem artigo na frente, percebe? O espanhol não tem artigo. Também não faria sentido se a pessoa escrevesse Mariângela estudava o idioma, o espanhol e o inglês. Faz sentido? Não. É outra regra que você usa automaticamente. Inglês, esse o se referindo ao idioma inglês, tá bom? Só que não precisa escrever idioma novamente. A polícia militar e a civil uniram-se em combate ao crime. Então, você tem aí a polícia, eu não poderia nunca escrever a militar e a civil, beleza? Então, esse artigo ele vai somente para o segundo elemento, que é a civil. Substantivo plural, basta acrescentar os adjetivos. Mariângela estudava os idiomas, espanhol e inglês, certo? Se eu colocar no singular, aí eu tenho que o idioma espanhol e o inglês. Se eu colocar no plural, eu fico os idiomas espanhol e inglês, tá bom? Não precisa colocar os aqui no inglês, não. As polícias militar e civil uniram-se em combate ao crime. Puxa. Calma. Agora, regras especiais, tá bom? É necessário, é bom, é ótimo. Letra A. Sujeito não determinado, é invariável. Saúde é bom, queridos. Soa mal, não é isso? Ou saudade é bom. Mas eu poderia botar boa, professora? Poderia somente se eu colocar o artigo na frente. A saudade é boa. Tá? Ou essa saudade é boa. Mas se eu usar somente a palavra saudade, eu vou usar no masculino. Saudade é bom. Maçã é ótimo para os dentes. Se eu disser a maçã é ótima para os dentes, eu só vou colocar no feminino essa palavra ótimo se eu tiver um artigo na frente da maçã. Então, a maçã é ótima. Se eu usar só maçã, fica maçã é ótimo. Minha maçã linda. Eita! Letra B, sujeito determinado, é variável. Aí é aquela história que a gente explicou. A saudade é ótima para recordar, né? A maçã é ótima para os dentes. Só se eu colocar o a ou essa, qualquer elemento que determine. É permitido e é proibido. Então, isso é muito comum. Quem passa ali na Ilha do Retiro, quem passa ali na entrada do esporte, perto do canal, tem um erro bem grande. É proibido a entrada. Está bem gritante esse erro. Às vezes eu tenho vontade de entrar lá e pedir para ajeitar. Mas eu não é da minha conta, eu não sou funcionária do clube do esporte, apesar de gostar muito. Então, é permitido, é proibido. Não determinado é invariável. O que é não determinado, professora? Quando eu não tenho o artigo a, certo? Ou quando eu não tenho
pronome esse, tá bom? Então, é permitido entrada. É proibido gorjeta. Lá embaixo. Tá vendo onde tem lá embaixo? Tem é permitida a entrada. Está certíssimo, porque eu coloquei o A. Se eu não coloco esse A, esse artigo, fica permitido. Se eu tenho A, fica permitida. É proibida a gorjeta. Se eu tenho A, fica permitida. Se eu não tenho, é só no masculino permitido, tá? Olha um erro aqui, só olhe, não grave não na sua mente, pelo amor de Deus. Proibido a entrada, risco de morte, está errado. O que está certo é esse que está aqui do lado. Proibida a entrada, agora está certo, esse aí do capacete, tá bom? Então, proibido, a entrada está errada. O certo é proibida a entrada. Ou sem o artigo, proibido entrada. Querido, a palavra anexo. Anexo concorda com o substantivo a que se refere. Seguem anexas ao relatório todas as cópias. Todas as cópias do contrato. O que é que está anexado? As cópias. Feminino. Concorda com o substantivo a que se refere. Então, essa palavra anexas refere-se às cópias do contrato. São anexos às cartas, os documentos solicitados. O que é que está anexado? Os documentos. Então, é esse substantivo aí masculino. Então, são anexos às cartas, vão anexos às cartas dos documentos solicitados. Atenção, tem uma regra seguinte, que concurso, para quem vai fazer concurso, polícia militar, nível médio, cai muito. Quando a palavra anexo vier precedida da preposição em, fica invariável, ela não muda, então ela não tem masculino e feminino, fica só no masculino. Então, estão em anexos, só no masculino, e fica em anexo às fotos. Por quê? Porque esse em aí é um indicador que essa palavra não pode ir para o plural, nem pode ir para o feminino. Incluso, minha gente, vocês também já usam isso, concordam com o substantivo a que se refere. Ficará inclusa a matrícula, a primeira mensalidade. Estão inclusos as fotocópias, os relatórios. Fotocópias são xerox, tá? Atenção, algumas palavras podem, ora, funcionar como adjetivo e ora funcionar como advérbio. Observe. Vamos falar sério. Sistematizando isso, tá bom? Advérbio invariável acompanha o verbo. Adjetivo acompanha o substantivo. E a gente vai ver isso nas outras aqui. A palavra próprio e kit concordam com substantivos a que se refere. Elas próprias releem o trecho do livro no recreio. O coronel próprio dirigiu-se à igreja. Depois daquela vitória, estávamos quites. Quem está quite? Nós, né? Estávamos, estou no plural. Enfim, eu fui declarado quite com o serviço. Então, vai concordar com o substantivo. Se for no plural, fica no plural. Ou mesmo. Vocês confundem uma coisinha. A palavra mesmo, ela vai sim para o masculino ou para o feminino, tá? Como adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere. As atrizes mesmas choraram, ou as atrizes mesmas choram após a cena. Ele mesmo contou a verdadeira história. Ele mesmo contou a verdadeira história. Como advérbio que acompanha o verbo,
e corresponde a realmente, justamente. Professora, quando é que eu sei que esse mesmo, ele vai para o feminino? Se você conseguir trocar a palavra do mesmo por realmente, essa palavra ela fica sempre no masculino. Essa nota é mesmo verdadeira, essa nota é realmente verdadeira, certo? Fica sempre no masculino. Ele leu mesmo o livro, ele leu realmente o livro, então fica no masculino, tá bom? Quando se referia às atrizes mesmas, ele mesmo, ela mesma disse tal coisa, certo? Obrigada e obrigada, que a gente não vai ler, minha gente, porque é muito simples. Obrigada, sempre se referindo à mulher. Obrigado, sempre se referindo ao homem, certo? Aliás, ao gênero que você se identifica, né? Então, nós temos colegas homossexuais que eles vão dizer obrigada. E você vai dizer que está errado? Não. É porque o gênero que ele segue é o gênero feminino. Então, ele vai dizer obrigada. Entendeu? Então, obrigada, gênero feminino, quem falar no gênero feminino, e obrigado a quem se enxerga no gênero masculino. Eita, meio triste, né? Queridos, meia, quando eu me refiro a meia, aqui o objetozinho, né, de calçar, ou a metade, certo? Quando eu digo assim, um pouco, é meio. Então, eu digo assim, estou um pouco gripada, estou meio gripada. Tá? Professora, como é que eu faço? Na hora, se você estiver confundindo o que é meio e meia, você troca meio por um pouco. Encaixou, é masculino, certo? A torta está meio salgada. Ela está um pouco salgada, certo? Eu quero meia torta, ou seja, a metade dessa torta. Meio triste, um pouco triste, beleza? Aqui, meias verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias, ponha o pé no chão. E aí esse poeta faz essa brincadeira aí com a palavra meias, né? De meia de um pouco de verdades, um pouco de vontades, um pouco de saudades. Combinando aí, tá bom? Meio. Então, meio pode ser advérbio, pode ser adjetivo. Quando for advérbio é invariável, né? Quer dizer, parcialmente, eu estou parcialmente resfriada, eu estou meio resfriada. E adjetivo quer dizer na metade, tá bom? Metade matemática mesmo. Bebi meia taça de vinho e fiquei meio bêbada. Ele ficou um pouco bêbada. Ela ficou um pouco bêbada. Bebi meio copo de cerveja. Esse meio aí referindo a metade, tá bom? Aquela confusãozinha que eu digo é meio-dia e meia, ou é meio-dia e meio, professora, é meio-dia e meia, porque é o dia, meio do dia, e esse meia é referente a meia hora, certo? Então, são 12 horas e 30 minutos. Meia hora. Por isso que esse meia, ela é no feminino. Bastante, bastantes. Qual a diferença, professora? Olha aqui embaixo, ó. Bastante, quando for muito. Bastantes, quando você puder trocar por muitos ou muitas, tá bom? Então, naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos. Eles estavam muito íntimos. As mulheres falam bastante. As mulheres falam muito. Isso é mentira? Não, é verdade. A mulher fala demais. Em Indaiatuba,
surgiram bastantes novidades, ou seja, surgiram muitas novidades, tá bom? Soa mal esse bastantes? Soa, mas e às vezes em concurso cai muito. Então você substitui. Se encaixar muitos, muitas, o plural é bastantes. Então compramos bastantes livros. Compramos muitos livros. Tá certo? Aí você segue aqui o esquema. Bastante, muito, bastantes, muitos e muitas. Tá acabando. Só, sós e a sós. A sós é invariável. Advérbio somente e apenas é invariável. E adjetivo, um sozinho. Então, olha aqui o exemplo. Como duas gaivotas na solidão do céu, ou a sós, como duas gaivotas na solidão do céu em pleno mar. Era só dizer sem palavras, deixar a emoção falar, mas quando eu percebi, já estava te beijando. Era somente dizer sem palavras, certo? Esse outro exemplo, o último, eu vivo só e aprecio a solidão. Eu vivo sozinho e aprecio a solidão. Não. Isso aqui, não, por favor, não resiste na sua mente, tá? Palavras variáveis. Mais cultura, menos violência. Nunca, jamais, pelo amor de Deus. Você pode até usar na sua redação mais cultura, menos violência. Quanto mais cultura se tem, quanto mais cultura se dá, nós temos menos violência. E a palavra menos, ela é sempre invariável, tá bom? Então, a palavra menos é um advérbio, portanto, invariável. Tem sua origem na palavra em latim, minus. E é uma palavra muitíssimo utilizada no português. Veja, exemplo. Aquele menino é o menos inteligente da turma. Aquele aluno é o menos inteligente da turma. Aquela aluna é a menos inteligente da turma. Quero menos feijão, por favor. Quero menos comida, por favor. Então, sempre fica no masculino, menos. Quanto é 5 menos 3? Posso fazer as roupas de todas as crianças, menos as suas. Já temos muita comida, tragam o menos possível. O grama e a grama, qual é a diferença? O grama referente ao peso, a grama referente à vegetação. Então, o grama, aí tem esse substantivo, esse SM é substantivo masculino, unidade de massa, ou seja, unidade de peso. Exemplo, quero 200 gramas de mussarela, e aí esse mussarela está escrito estranho, não é isso? Por favor, grama, a grama. Aí tem aqui ó, o substantivo feminino, capim, relva, nome genérico de plantas rasteiras. Então, a grama ficou verdinha com a chuva. Então, o grama, quando chegar lá, me dê 200 gramas de mussarela. Outras palavras invariáveis, não é? Alerta, veja, a palavra, os alertas soaram várias vezes. Os alertas no sentido de aparelho. O aparelhinho soou várias vezes. Essa palavra, quando está se referindo ao aparelho, ele vai para o plural. Mas quando se refere a um adjetivo, ao estado que a pessoa está, tem todos os candidatos ficaram
alerta quando disseram que a prova seria anulada. Então, os vigilantes estavam alerta, no sentido de vigiar, certo? De ter atenção. Então, fica sempre no singular feminino, tá bom? Quando eu me refiro a um determinado aparelho, aí são os alertas, soaram várias vezes. Esse monstro dragão nem precisa falar. Agora, a aula termina às 10h30, hein? Queridos, eu vou mandar para vocês os vídeos, esse exercício, tá bom? Aí vocês fazem. Essa aula, ela tem que estar no caderno, ela deve ser copiada, porque nós precisamos comprovar que foi dada a aula, tá certo? Vou voltar lá para o Google Meet. Esse aqui não se preocupe em copiar agora, porque vocês já vão receber, tá bom? Vamos lá. Você está apresentando. Vamos lá, chat. Fala alguém aí, só para ouvir a voz. Alguém. Bom dia, professora. Bom dia, Daniel. Daniel tá tão chique de telefone novo, né, Daniel? É. Cuidado de não derrubar. Já botou capa, já botou película, já botou tudo. Só capa até agora. Cuidado, pelo amor de Jesus Cristo, para não derrubar. Olha, vocês vão escrever essa aula, eu vou botar lá no grupo, certo? Devem estar no caderno essa aula. Deve ter a data, não esqueçam de colocar a data. Vocês estão me vendo agora, ou não? Dá para ver, senhora? Pronto, peraí, vai ver agora. Vou botar aqui porque Carlos quer me ver, né, Carlos? Professora, Oi. Débora perguntou se é para entregar o exercício hoje. Não, deixa tudo no caderno. Vai chegar um dia que eu vou pedir. Tá bom? Queridos, vocês vão copiar, vou mandar para vocês. Coloquem a data no caderno. A aula de quarta-feira, que é pela manhã, eu vou transferir para 8 da noite. Fica ruim? Fica ruim para vocês? 8 da noite eu tô dormindo, tia. Mentira sua, que você não dorme. Fica não. Aí, olha, o povo falando. Dá para ver, dá para mim sim, ótimo. Veja. Vai ser uma live, certo? Com uma psicóloga, que é um tema interessante, que pode cair, por que não, no Enem, tá? Pode cair como tema de redação, que é a romantização do relacionamento, certo? E a saúde mental da mulher. Mas aí, esse é um assunto que não interessa só para a mulher, né? Interessa para o homem também, para entender melhor como se dá esse processo, não é isso? Porque eu decidi colocar essa live como aula, porque ela amplia a sua visão do ser humano e ela pode lhe ajudar na argumentação quando você fizer alguma redação, né? Teve um tema de redação do Enem que foi por que persiste essa violência contra a mulher, né? Não era só sobre violência o tema contra a mulher, mas por que a persistência? Se nós evoluímos tanto, né? Se a mulher conseguiu o espaço, por que essa violência permanece? Então, essa psicóloga falando é muito interessante para a argumentação de vocês. Inclusive, para planejamento familiar, quando a gente fala na questão de planejamento familiar. Drauzio Varela, ele diz que quanto mais filhos se tem,
mais pobre fica, né? Essa história de onde come um, come dois, come três, come quatro, onde come um, come dois, come três, come quatro, come cinco, mas come mal. Entenderam? Então, essa visão, acho que é o horário da psicóloga. Ah, mas não se preocupe, não. Se for o horário da psicóloga, vai ser gravado também. Então, Drauzio Varela, ele diz o seguinte: quanto mais tempo se tem, mais pobre se fica. O que eu quero dizer a vocês? Que nós temos uma visão romantizada, certo? Nós temos uma visão romantizada do relacionamento, nós temos uma visão romantizada de ser mãe, né? Que é aquela maravilha, é lindo. A gestação é linda, né? É um momento sublime, é um momento que a mulher ela se transforma. É o único ser humano que no coração, no momento da gravidez, ela abre um forame, ela abre um buraquinho no coração para que seja emitido o sangue para o feto. Então, é um ser humano divino. Mas existe a romantização, né? Mas é também, e vamos olhar de uma forma mais realista, é também uma adolescente que ela engravida, e aí a situação econômica dela muda, não é isso? Então, em vez de eu comprar o meu creme, de viver, vou na pastelaria, vou num cinema, vou num shopping, né, de comprar uma roupa, muda, porque agora ela vai comprar fralda, ela vai comprar roupa para a criança adoece, ela precisa passar noites acordadas, né? Então, essa live, ela fala sobre a romantização. Então, a mulher, ela tem aquela questão também, por isso que, às vezes, tem muita adolescente grávida, e aí se coloca aquela questão seguinte: por que, com tanto método anticoncepcional, e vocês conhecendo esses métodos, por que tanta adolescente engravida? Tem a ver com a romantização. A mulher, ela romantiza uma situação. Aquele cavaleiro, aquele homem maravilhoso que vai chegar num cavalo branco, né? Que vai tirar você daquela casa que muitas vezes é conflituosa. Toda família vive conflito, viu? Nem se preocupe, sua família não é a única. Todas as famílias têm conflitos e os conflitos são basicamente os mesmos. De amor e ódio, relação pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, né? Meio-irmãos. Então, aí imaginamos que chega aquele homem lindo e maravilhoso que vai me tirar daquele conflito, que vai me proteger. E muitas vezes não é assim. Às vezes ele coloca numa situação muito mais complicada, muito mais difícil, certo? Então, eu gostaria muito que os meus alunos estivessem presentes lá nessa live. Quando estiver presente, fala comigo, que eu vou estar olhando os chats, os comentários, tá bom? Manda um beijo para mim, diga assim: olha, estou assistindo, obrigada. Eu fui obrigada pela professora Cláudia a assistir, que era a aula dela, viu? Pode dizer lá. Mais alguma coisa? É aonde, professora? Eu vou mandar. Vou colocar no grupo, tá bom? Eu já coloquei, mas vou colocar de novo. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Quem quiser pode ir saindo da aula, tá? Porque eu estou vendo agora aqui como é que grava. Tá bom? Eu vou interromper a gravação. A gravação será salva.